Damos prova de termos a forma mental emborcada, própria do as, se continuamos a crer que a egoística e exclusiva procura da própria vantagem em prejuízo de outros nos possa trazer alguma utilidade. Mas precisamente isto prova que estamos emborcados no as. O caso seria desesperador, uma cegueira sem salvação, se a função da evolução, a qual afortunadamente estamos ligados, não fosse a da reconstrução da ordem e portanto das qualidades positivas, a nós favoráveis. A fórmula da salvação é muito simples, é reingressar na ordem. Eis a solução de todos os males. O estudo do pensamento que dirige esta ordem nos pode levar à descoberta de leis biológicas novas, vigentes em mais altos planos de evolução e diferentes daquelas que já conhecemos, em vigor nos planos mais baixos. Trata-se de leis que nos guiarão no futuro e que tomarão o lugar daquelas que nos guiaram no passado e nos guiam no presente. Podemos então prever sistemas de funcionamento da sociedade humana e, no âmbito desta, de comportamentos individuais, completamente diversos dos atuais. É lógico que, a uma nossa ação com métodos de tipo S, a lei responda com uma forma positiva e favorável, pela mesma razão pela qual a uma nossa ação com métodos de tipo AS, a lei hoje responde numa forma negativa e desfavorável. Se isto acontece hoje, é porque a nossa ação é de tipo AS. Isto significa que sucederá o contrário quando a nossa ação for de tipo S. E eis que a chave de nossa felicidade está em nossas mãos, porque ela é um problema de método de vida. A diversidade de rendimentos em vantagem do homem está no fato de que no sistema do mundo os esforços individuais, dirigindo-se em direções contrárias, se destroem reciprocamente, enquanto no do Evangelho se coordenam e se somam. Isto é devido ao fato de que quanto mais se retrocede evolutivamente, tanto mais se mergulha no separatismo do as e respectivo estado caótico de desordem, e quanto mais se avança evolutivamente, mais se sobe em direção à unificação do S e respectivo estado orgânico de ordem. No primeiro caso nada é garantido porque se vive de esforço e de ameaça numa contínua incerteza do amanhã. No segundo caso tudo é garantido, previsto, pré-ordenado. Trata-se de uma economia bem mais vasta e completa, na qual entram em jogo elementos imponderáveis que escapam ao homem atual devido à ignorância que o caracteriza e que é a causa dos seus erros e dores. Se esta outra economia se perde no imponderável, porque seus valores são desta ordem, isto não quer dizer que eles não sejam reais, e que não exista para eles, como para os do mundo, uma conta corrente para administrá-los. A economia humana conhece só o valor do dinheiro e alguns outros bens que com o mesmo se podem adquirir. Mas também existe uma outra economia que conhece uma gama de valores muito mais extensa, de modo que para administrá-la há um sistema bancário mais complexo, que comporta investimentos, depósitos e cobranças, débitos e créditos de outro tipo, mais variados e múltiplos conforme uma exata contabilidade. Tais bancos administram também outros valores como saúde, afetos, nossas alegrias ou dores, como regulam os impulsos no percurso das forças positivas ou negativas determinando o nosso destino. A presença destes diferentes sistemas bancários pode conduzir a estranhas posições e compensações, pelas quais pode-se alcançar a riqueza num gênero de valores, permanecendo pobre no outro. Assim, é possível sermos economicamente pobres mas ricos em todo o resto, e economicamente rico, mas pobre em todo o resto. Por exemplo, um milionário pode morrer dilacerado de câncer, desesperado por desavenças familiares, ou destroçado por um desastre, no meio de riquezas que de nada valem para salvá-lo, enquanto um pobre operário pode viver longamente, cheio de saúde, de afetos familiares, até que a morte o pegue, já velho mas tranquilo no seu leito, cercado dos entes queridos. Isto porque pela sua reta conduta passada, este último, graças à sua honestidade,
Depositou sabiamente num banco muito especial o correspondente tipo de valores de que agora dispõe a seu crédito, mesmo se economicamente pobre, enquanto o contrário acontece com o rico. Como se vê, nesta administração entram também os valores morais e espirituais, sem dúvida alguma fundamentais na vida, os quais o homem de negócios não aprecia o suficiente. Pode então acontecer que uma riqueza, por ter sido alcançada com fraude, represente apenas uma dívida a pagar. É assim que a retidão nos negócios pode constituir um elemento positivo de produção para a vantagem de quem a pratica. Hoje pouco se cuida destes valores, mas eles podem ser analisados e calculados em sua gênese, estrutura e desenvolvimento, pelas leis que os guiam, até nos efeitos que produzem. Tal administração é justa e exata, dá tudo aquilo que nos cabe e inexoravelmente exige tudo o que lhe é devido, isto em todos os setores da vida. Assim ela paga e faz pagar, no momento justo do destino do indivíduo, tudo quanto é útil para o desenvolvimento. Trata-se de uma economia universal, de substância, que abraça todas as qualidades e necessidades da personalidade humana, todas as forças que nela se movem. Quando se caminha em direção ao mal, nesta contabilidade se forma um vazio que exige ser preenchido, um débito que necessita ser pago. Cada abuso gera uma carência, cada bem realizado cria o correspondente crédito. A conta é pessoal, do indivíduo perante a lei. Ai de quem rouba violando os justos equilíbrios. O débito fica escrito na conta e não se cancelará enquanto não seja resgatado. Não se trata de religião ou de fé, mas de uma realidade positiva que a mais sutil ciência do futuro descobrirá e analisará, explicando-lhe o funcionamento. Novos astronautas do espírito se lançarão nestas regiões do ser, ainda inexploradas e desconhecidas. Então cada um poderá seguir no tempo o desenvolvimento do próprio destino e pesquisar o caminho dos efeitos de cada ação. Cada prazer desordem é assinalado na coluna de nosso dar como débito a pagar porque ante-lei, negativo para nossa salvação, e cada dor reordenação é assinalada na coluna de nosso haver, como crédito a receber, porque, segundo a lei é positivo a nossa salvação, como ação corretiva da distorção provocada. Então, e só então, tendo sido estabelecidas as devidas condições, poderá entrar em função a divina providência, que de outra forma não poderia atuar. Então, e só então, pode realizar-se a evangélica promessa pela qual tudo mais nos será dado por acréscimo, que no mundo parece um absurdo, por faltarem os elementos indispensáveis à sua realização. Daí poder-se ver quanto seja diversa da humana economia do evangelho, e como, quando se lhe observem as regras, automaticamente se realize, tanto que se lhe pode prever o rendimento, coisa que na terra parece impossível, isto porque não se trata aqui de surrupiar algo não merecido, e sim do direito de exigir um crédito. A lei não pratica injustiças e não dá nada de presente. Então se ela provê, isto quer dizer que se trata de um ato de justiça. De fato a lei nega tudo quando não foi merecido. Como se pode então pretender que uma tal providência funcione na terra, onde se procura usurpar sem nada merecer? É certo que ao homem agradaria ser servido sem ter feito o esforço necessário a conferir o mérito. Mas também este mecanismo tem a sua técnica, de modo que, se não se lhe respeitam as regras, ele não funciona. Eis que, com aquelas suas paradoxais afirmações, o Cristo do Evangelho nos expressou com simplicidade o funcionamento de uma lei que não notamos porque entre nós não funciona, simplesmente porque não a conhecemos e assim não observamos. Em primeiro lugar, Cristo, com aquelas palavras, afasta as preocupações que são a característica do método do mundo, destes se separando, assim, nitidamente, ao adotar um princípio oposto. Pode ver-se daí quanto o Evangelho esteja longe daquela interpretação toda humana, segundo a qual ele, conciliando a não preocupação, pareceria encorajar a despreocupação de quem inconscientemente se mete,
por sua culpa, em apuros e depois pretende que Deus o salve. O não preocupar-se não significa desfrutar e abusar para depois fazer-se servir. Neste capítulo, seguindo o Evangelho, sustentamos um método de vida e uma técnica de conduta que não coincidem com os do mundo. Trata-se de uma nova moral que se substitui à vigente feita de cálculos humanos, cheios de astúcias e de egoísmo, que nada tem, contudo, de positivo. Nesta nova moral, os movimentos das forças lançadas em órbita que encontramos em ação são calculáveis, a tal ponto que é possível controlar os efeitos que essas forças produzem, tanto em sentido positivo como em sentido negativo. A moral torna-se então um fato preciso em cada ação, pois a lei é um fenômeno susceptível de observação e experimentação que pode ser averiguada a cada instante. Em nós e fora de nós a justiça torna-se então uma realidade biológica, porque representa o princípio base da lei, o que significa que essa justiça possui uma potência maior do que todas aquelas de que o homem pode dispor. Vê-se então que a desordem existe só na superfície, na periferia, isto é, no haz, pois quanto mais se penetra em profundidade em direção ao centro onde reside o esse, mais evidente se encontra a ordem e a justiça de Deus. Vê-se assim funcionar a lei do ricochete, pela qual tudo o que se faz retorna da mesma forma com que foi feito ao protagonista da ação. Quem quiser submeter tal processo à análise no laboratório da vida, poderá verificar a eficácia de tal técnica funcional. Confortem-se, então, os amantes da justiça, porque, dentro em breve, serão descobertas as leis exatas de uma moral positiva cientificamente verificável, no qual resultarão provados os resultados de qualquer tipo de ações. Então a religião será um problema de razão e de ciência e não de fé. O juízo final sobre as nossas ações como sobre as suas consequências serão previsíveis à partida, através de deduções matemáticas como sucede ao se colocarem as causas. Isto porque se poderão calcular as órbitas que percorrem as forças por nós postas em movimento como se determina com antecedência a órbita a percorrer nas viagens interplanetárias. 16. Valores espirituais. O problema da não resistência. A liquidação dos bons. A resistência passiva. O dualismo macho-fêmea. A personalidade de Cristo. O Evangelho. Código moral que o tipo masculino repele, enquanto o tipo feminino aceita. Como a lei alcança os seus fins. Cristo, mais leão do que cordeiro, fala aos fortes para corrigi-los. Um novo passo para a frente na compreensão do Cristo. Salvar os valores do passado. Esgotado o tema da não previdência, tratemos agora da não resistência. Já referimos a este respeito as palavras do Evangelho de S. Lucas: a quem te bate numa face, oferece a outra. Consideremos agora o trecho do Evangelho de S. Mateus, que nos permitirá penetrar mais a fundo no âmago da questão. Vós ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que não deveis opor resistência a quem vos fizer mal. E se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e a quem quiser chamar-te em juízo para tirar a tua túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém quiser obrigar-te a caminhar 1 milha, anda com ela 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem queres-te um empréstimo. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, pelo contrário, vos digo, amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Logo retornam à mente, a respeito deste problema da não resistência, as mesmas considerações expressas a propósito da não previdência. É certo que num mundo de assaltantes as exortações de Cristo poderão ser-lhes motivo de muito agrado, porque adaptadíssimas para imobilizar suas vítimas e para tirar maior proveito de sua paciente virtude. Também aqui surgem as mesmas objeções nascidas, a propósito do problema da não previdência,
sobre a inaplicabilidade da doutrina de Cristo à realidade da vida. Se esta se baseia sobre um sistema de luta, como é possível praticar a não resistência, sem que isto se resolva no suicídio? Ainda neste caso o Evangelho se nos apresenta em contradição com as leis da vida. O método evangélico é então um método para chegar à liquidação dos bons e para, às suas custas, fazer sobreviver os piores. Como Cristo pode dizer aos primeiros: não vos defendais para sobreviver, como teríeis direito de fazer, porque sois os melhores, mas deixai-vos destruir, a fim de que vivam os piores. Isto redundaria em combater os melhores, entregando-os, amarrados, nas mãos deles. Então esse evangelho pareceria estar contra a lei de Deus, porque em vez de proteger a evolução como quer a mesma lei, parece proteger quem quer abandonar-se a uma descida evolutiva. Isto representaria um emborcamento no absurdo. Também neste caso, para sair do labirinto das objeções e aparentes contradições, devemos, primeiro, procurar compreender. Nos perguntamos então, a quem se dirigia Cristo? Aos bons ou aos maus, aos fracos ou aos fortes, aos agredidos ou aos agressores? É certo que Cristo falou a estes últimos, os mais rebeldes, para corrigi-los, os quais são, todavia, os menos dispostos a obedecer-lhe, enquanto mais dispostos a isso são os que, por serem bons e fracos, teriam, de preferência, necessidade do conselho oposto. Em geral, quem dá a bofetada é o tipo forte, macho, ativo, de signo positivo, quando escuta o evangelho, e quem está disposto a escutá-lo e recebe bofetadas na outra face é o tipo fraco, feminino, passivo, de signo negativo. Mas é paradoxal que na prática, o evangelho, que é a lei do amor, se resolva a afirmar uma moral tão feroz. É, com efeito, impossível que a aplicação do evangelho leve a resultados tão pouco evangélicos. Deve, por isso, haver um erro de interpretação pelo fato de os conceitos estarem fora do seu devido lugar. A solução não pode consistir em repelir o evangelho como errado, mas em explicá-lo. Esclareçamos, antes de mais nada, o conceito da não resistência. Não será que na sua condenação o evangelho inclui também a da resistência passiva? Ora, o fato de ser passiva, não significa que deixe de ser resistência. Ela não representa a não aceitação da luta para chegar, através de uma recíproca compreensão, a um acordo e, por esse caminho, a pacífica convivência, mas é este um particular tipo de luta, para vencer sem nada ceder ao opositor. A própria palavra resistência expressa a ideia de oposição. Só que esta não reveste a forma de ataque ou de violência, consistindo em negar concessões, não respondendo com contra-ataques e sim, com a própria imobilidade. Mas, em substância, esta resistência passiva continua sendo reação e oposição. Assim, a passividade de tais atitudes não significa pacifismo. Trata-se de um método de luta pelo qual não se tem a mínima intenção de renunciar àquilo que se quer, sacrificando-se pelos outros, pois, tenciona-se vencer como desejo violento, embora apenas pelo sistema da tenacidade em manter sua própria posição em sentido contrário. Eis então que na eventual condenação do evangelho haveria de se incluir também este tipo de resistência. O método de vida baseado no princípio da não resistência, como aconselhado pelo evangelho, investe, pois, em profundidade, as leis biológicas, devido ao fato de colocar-se nitidamente em antítese à conhecida lei fundamental da luta pela seleção. Observemos agora aquele princípio evangélico sob este aspecto. O nosso mundo é dualista, por não representar senão um aspecto do dualismo universal, cujos fatores componentes, um positivo e o outro negativo, correspondem ao macho e à fêmea no plano biológico, sendo o primeiro de tipo ativo, capaz de iniciativas, inovador, e o segundo, passivo, receptivo, conservador.
Um exemplo concreto pode ser visto tanto no comportamento de dois termos opostos e complementares, quais o espermatozoide e o óvulo celular, como na luta do macho para eliminar outro macho, elementos do mesmo signo. Este conduz a dois diversos métodos de vida. Um utiliza uma técnica de tipo masculino, positivo, outro utiliza uma técnica de tipo feminino, negativo. Não é que uma seja melhor e mais justa do que a outra. Trata-se só de dois aspectos do mesmo princípio dividido em duas formas opostas e complementares, feitas para compensar-se reciprocamente ao acoplarem-se, reconstruindo a unidade. Ambas se propõem ao mesmo fim, a defesa da vida. Pois bem, propõe-se o Cristo a regular com normas morais a técnica do tipo masculino, deixando na sombra do outro tipo. Explica-se esta preferência pelo fato de, até ontem, ter sido o macho, na raça humana, o seu protagonista, iniciador e diretor, enquanto a mulher era sua cópia, sua seguidora, em tudo a ele submissa. Isto era verdadeiro sobretudo nos tempos de Cristo, quando a mulher era um objeto de posse do macho, e como tal, destituída de qualquer direito para que pudesse ser tomada em consideração. Fica, assim, fora de dúvida que Cristo, como homem, representava o tipo viril, afirmativo, criador. Seu exemplo e sua moral, pois, não podiam seguir outro modelo. E por isso que, quando nos quer mostrar o caminho da salvação, Cristo golpeia, para eliminar os defeitos de tipo masculino, mais do que os de tipo feminino. As tentações a que ele próprio foi submetido eram do primeiro tipo. Satanás não lhe oferece ócios, mulheres ou banquetes, mas glória, poder, domínio sobre todos os reinos do mundo. A maior tentação que Cristo venceu foi a de tornar-se rei da terra, chefe de uma rebelião política. Vejamos como ele se inflama de sagrado furor quando expulsa os vendilhões do templo e também quando investe contra os ricos, e sucessivamente contra os fariseus, dos quais denuncia todas as culpas. Contra os primeiros não se cansa de dizer: ai de vós, ricos. Numa só página do Evangelho de Mateus, Cristo repete 7 vezes a invectiva: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Trata-os de tolos e ceigos, de serpentes e raça de víboras. Encontramos, portanto, uma terminologia que não deixa dúvidas. São estes os pecados típicos do macho. Como se comporta Cristo perante os pecados não menos graves, mas de tipo feminino? Vemo-lo no caso da Madalena arrependida. Eis que um dia levam a Cristo uma mulher surpreendida em adultério. Em vez de acusá-la, ele se dirige aos machos, igualmente responsáveis, fazendo com que eles próprios reconheçam serem também culpados e, como tais, sem o direito de lançar a primeira pedra. Volta-se, em seguida, para a mulher, e fazendo-lhe notar que ninguém a condenou, tranquiliza dizendo-lhe: nem eu te condeno. Enfim, a despede, aconselhando-a apenas a não pecar mais. Não podia ser mais evidente a diversidade de tratamento de que Jesus deu prova nesses dois casos. Isto nos mostra que devemos reconhecer no Evangelho um código moral de tipo viril, como viril era o seu protagonista. Por isso existe um Evangelho com norma de vida para o homem, mas não existe um Evangelho volvido a servir como norma de vida para a mulher. Nas condições de inferioridade e até mesmo de quase nulidade em que versava a mulher no passado, um evangelho feito para ela é impensável. Segue-se disso que os defeitos visados pelo evangelho são os de tipo masculino e não os de tipo feminino. Por este tipo queremos caracterizar a pessoa que possui qualidades de temperamento opostas à do macho, mesmo sendo homem normal. Com efeito, há homens de tipo doce, obedientes, sentimentais, introvertidos, passivos, enquanto há mulheres de tipo audacioso, rebelde, calculador, extrovertido, dinâmico. Tudo isto sem interferir de nenhum modo com o sexo. O dualismo permanece, mas não está ligado à forma física.
A diferença não está, pois, na forma física, mas na estrutura da personalidade. Eis então que o Evangelho golpeia os defeitos de tipo masculino, seja onde for que se encontrem. Ora, acontece que o Evangelho atual é apresentado como unidade de medida para todos, isto é, para ambos os tipos, mesmo que ele seja feito só para um. Segue-se disso que o tipo feminino não se encontra aí, fustigado nos seus defeitos, que são diversos em relação aos do macho, os únicos, no mesmo, alvejados. O Evangelho diz que se deve amar e a mulher não deseja nada de melhor. O Evangelho fala ainda em pobreza, e a mulher está habituada a deixar o macho possuir tudo, cabendo a este fazer os negócios e protegê-la. Diz ainda o Evangelho: não vos preocupeis. E a mulher é feliz que se preocupe quem a protege. O Evangelho fala ainda em não resistência. Ora, a mulher foi sempre, até hoje pouco tempo, habituada a suportar a prepotência do macho, e é, até biologicamente, construída para funções que não são as da luta. E assim por diante. Suas virtudes naturais são paciência e resignação, de modo que ela se encontra, conforme o Evangelho, naturalmente virtuosa. O que isso significa? Se bem observamos, veremos que na realidade da vida o fator base de cada escolha ou de cada ação é estabelecido pelo tipo de impulsos oriundos das forças constitutivas da nossa personalidade. Este é o ponto de partida, o antecedente instintivo, axiomático, com o qual tudo que vier em seguida haverá de conformar-se. Assim os princípios, a moral, os ideais são escolhidos, ajustados e aplicados para este fim, isto é, o de cada um satisfazer os impulsos e as exigências da própria personalidade. Preferem-se, deste modo, e defendem-se os princípios que se revelem para mesmo edificantes, isto é, capazes de fazer com que suas qualidades sejam julgadas virtudes e não defeitos. Em suma, se preferem os princípios que possam servir de manto para embelezar e de coberta para esconder. Neste sentido, para defender a vida, provém instintivamente o subconsciente. No caso em questão dá-se, então, o seguinte: o tipo macho repele o Evangelho, que lhe fustiga os defeitos, enquanto o tipo feminino aceita o Evangelho, pelo qual não se sente castigado em seus defeitos, pois lhe permite satisfazer os próprios impulsos sem ter que ser condenado. Que há de melhor do que encontrar guarida num texto tão excelso, quase universalmente reconhecido como a própria palavra de Deus? Explica-se, por isso, facilmente a espontânea aceitação feminina da moral evangélica e a não menos espontânea e convicta repulsa masculina da mesma. Vemos assim que, independentemente do sexo, as igrejas são de preferência frequentadas por indivíduos do primeiro tipo, pois ali se encontram à vontade. Vai ali quem crê e reza, esperando do Onipotente a proteção para a sua fraqueza, assim como a mulher à espera do macho. Mas muito menos se sente atraído a seguir-lhe o exemplo o indivíduo de tipo macho, que prefere resolver seus problemas por si próprio, sem pedir ajuda ao mundo celeste. Ora, acontece que eles fazem isto inconscientemente, sem se darem conta do engano, nem podem ser culpados por isso. Este fato, porém, não pode impedir a lei de cumprir sua função, que consiste em corrigir o erro. Por isso, a lei reage na forma que corresponde ao comportamento do indivíduo, ou seja, no caso do macho anti-evangélico, deixando-o sozinho e baratinado à mercê da luta, conforme exige o seu caráter orgulhoso e autossuficiente, e no caso da fêmea, que pretenderia desfrutar o evangelho usando a guisa de um manto protetor para esconder seus defeitos e aparecer virtuosa, desilude em sua vã expectativa. Assim a lei coloca cada coisa no seu devido lugar. Neste trabalho também o tipo fêmea cumpre a sua função útil. A lei confia a este tipo a tarefa de mostrar, a cada passo, o evangelho ao tipo macho, a fim de que o aplique, o que redunda em toda a vantagem da fêmea para sua própria defesa.
Assim, para ser utilizado como escudo protetor do fraco, o Evangelho encontra neste um defensor, que tenazmente o propõe, no seu próprio interesse ao oposto tipo macho que acaba usando o Evangelho para o seu verdadeiro fim, isto é, para a correção dos defeitos do macho. Finalmente, permite à lei que se faça do Evangelho o uso que se quiser, mas não admite ser defraudada no escopo que constitui sua razão de ser. Assim também aquela ambígua posição de mal-entendido dá, nas mãos da lei, o seu justo rendimento. Há este expediente de utilizar o Evangelho para disfarçar seus próprios defeitos. Não só recorrem os indivíduos, mas também os povos. Desse modo, os povos fracos, de tipo feminino, para esconder a própria inércia se fazem evangélicos, espiritualistas, pacifistas, e se vangloriam daquela sua virtude perante os povos de tipo másculo, vigorosos, laboriosos, acusando-os de serem anti-evangélicos, materialistas, guerreiros. Mas isto não impede que a lei funcione, pela qual os fortes acabam destruindo-os a si próprios e os fracos afundando-se na lama. É assim que a lei, como agora dizíamos, reage do mesmo modo com que é violada, e tanto os indivíduos quanto os povos, todos pagam cada um a seu modo na proporção de suas próprias culpas. Mas entretanto a lei se realiza também no sentido em que os povos femininos, propondo tenazmente, para sua defesa, o Evangelho, aos povos másculos, os induzem a tomá-lo em consideração e assim a emendar-se dos seus defeitos anti-evangélicos. Vimos que há correspondência entre defeito e tipo de correção. Isto porque o objetivo da lei é corrigir e não punir, e sem esta correspondência ela não poderia cumprir a sua função retificadora. E como se para cada defeito houvesse um específico anticorpo, atraído para o ponto que lhe corresponde e com a função de eliminá-lo. Verifica-se, assim, também no campo moral um jogo de ação e reação semelhante àquele que se verifica no campo fisiológico, no caso do assalto microbiano, no ponto de menor resistência do organismo, exatamente para corrigir a sua fraqueza que naquele ponto o torna vulnerável. Vimos neste capítulo como se comportam o tipo viril e o tipo feminino perante o Evangelho, para resolver o grande problema da sobrevivência na Terra, conforme as leis desta. O primeiro repudia o Evangelho e se defende com a sua força. O segundo procura com astúcia uma proteção, fazendo desse Evangelho um escudo contra os fortes, de maneira a corrigir-lhes a prepotência. Este o uso que as massas fizeram daquela doutrina. As massas não se podia negar o direito de fazer da mesmo uso que mais agradasse às suas necessidades, porque a vida não pode aceitar o que não é utilizável para o seu desenvolvimento. A muitos agradou imaginarem um Cristo todo doçura e sentimento, que se sacrifica por amor, enquanto a sua doutrina é do tipo viril. Se na mesma doutrina apareceu a oposta nota feminina, isto não foi porque Jesus tivesse esse caráter, mas porque a conduta do suave cordeiro se lhe impôs em obediência à lei, e então, colocando-se como exemplo, para ensinar os homens como ele, porém unilaterais na sua vontade de afirmação, o equilíbrio e a integração com as qualidades opostas às suas. Cristo era um forte. Vem-me à mente a este propósito as palavras de Gibran Khalil Gibran no seu volume, Jesus, o Filho do Homem. Dizem que Jesus de Nazaré era humilde e manso. Me sinto mal e as minhas vísceras se agitam e se rebelam quando ouço os débeis de coração chamar Jesus de humilde e manso para assim justificar suas próprias fraquezas. Sim, o meu coração se sente mal perto de tais homens. Cristo era um forte. Mas é necessário entender em que sentido. Ele não era no comum sentido do baixo nível animal, mas em alto nível espiritual. Cristo era um forte, mas de uma potência de alma, muito diversa da humana força bruta tendente à violência. Cristo fala aos fortes, denuncia-lhes as culpas, é a eles que diz para oferecerem a outra face, para não desencadear uma luta. Dizer isto aos fracos não teria sentido, porque eles não têm a força para reagir e lutar.
Trata-se do comando de um domador, comando que pode dirigir-se ao lobo e não ao cordeiro. Conselhos de brandura podem se dar ao primeiro, não ao segundo. O freio pode servir para quem correr demais, não para quem não tem força para caminhar. Para este é necessário um impulso e não um freio, é necessário dizer-lhe, move-te. E não paciência. Assim o mundo imaginou um Cristo a seu modo, adequado a seus próprios gostos. Isto não foi traição, porque foi uma necessidade. Sem isto Cristo não teria sobrevivido na memória da humanidade, que não se teria interessado por quem não fosse útil para o seu desenvolvimento. De outra forma o Cristo não teria podido cumprir a sua missão. Está de acordo com as leis da vida se até hoje o Cristo ainda não foi realmente entendido, mas como mais agradável era também útil para todos que assim aparecesse. Um Cristo tal qual ele foi realmente proposto com aquela plenitude, não teria sido assimilável até hoje. Então a do passado pode ser considerada como uma primeira aproximação da plena compreensão do Cristo, a qual se poderá um dia chegar por ulteriores e mais exatas aproximações. Esta visão do fenômeno não retira em nada o valor da antiga interpretação do Cristo, enquanto a considera a melhor possível no seu tempo, pois reconhece a sua relativa duração histórica, e daquele passado justifica a superação, confirmando o valor de suas sucessivas e sempre mais perfeitas aproximações. É natural e ninguém deve surpreender-se que, pelo fato de ter atingido um mais alto grau de maturidade intelectual, a humanidade de hoje procure dar uma interpretação do Cristo, mais exata e completa em relação à do passado. É com tal método que uma figura e uma doutrina podem ficar sempre aderentes à vida, vivas como esta é, fugindo ao envelhecimento graças a uma ulterior renovação. Para que as finalidades da vida possam ser alcançadas é necessário que possam combinar-se entre si a figura do profeta com a sua doutrina de um lado, e a vida com as suas exigências, do outro. Assim sendo, um profeta, destinado a afirmar-se com o cumprimento da sua missão, não nasce ao acaso, mas no justo momento em que a vida tem necessidade dele para alcançar os seus próprios fins, porque ela poderá corresponder-lhe, valorizando-o, ou seja dando pleno rendimento ao seu esforço. Para poder alcançar tal resultado deve existir proporção e afinidades entre o pensamento e a ação deste por um lado, e o momento histórico por outro. O inovador deve propor à vida alguma coisa que lhe seja útil, quando se quiser que esta o aceite e o secunde. O progresso de uma religião é uma obra coletiva na qual colaboram vários elementos. Em primeiro lugar surge o profeta inovador, depois nasce a sua doutrina, em seguida uma religião se organiza veiculando e dirigindo assim as massas que a aceitam. Trata-se de um processo unitário, para o qual concorrem vários elementos, movidos pela finalidade comum de fazer avançar a vida sob um seu determinado aspecto. Isto é que se deu com Cristo. A construção terrena do organismo da Igreja prova sua aceitação por parte das massas humanas. A função de uma igreja no desenvolver-se deste fenômeno religioso é a de conservar e difundir, administrar e dirigir com autoridade, mas sabendo ainda auscultar e secundar os impulsos do subconsciente coletivo no qual se exprime a vontade da vida que é a força propulsora do fenômeno. Se a igreja quiser sobreviver, não pode deixar de seguir e satisfazer aquele subconsciente. Com o amadurecer das massas também as verdades eternas mudam, apesar de continuarem a chamar-se eternas. Desse modo a corrente inovadora da vida domina tudo, mesmo que venha a ser moderada pela função conservadora da igreja, necessária para garantir uma certa estabilidade nas inovações. É assim que hoje, para fazer sobreviver o Cristo em nosso mundo, pode ser necessário substituir a velha interpretação da sua figura e doutrina, isto é, o velho cristianismo, para recomeçar, desde o fundamento, com uma outra interpretação mais correspondentes aos tempos novos.
As condições de vida e de ambiente que mudaram e o desenvolvimento da inteligência fazem agora ver como são inadequados os velhos métodos cristãos, pelos quais muito se culpa o clero. Deve-se, porém, reconhecer que um evangelho vivido integralmente, conduzindo a um santo suicídio, teria impedido a Igreja de cumprir a sua função. Dados os tempos que teve de atravessar, se ela não se tivesse adaptado ao mundo, não teria podido fazer chegar Cristo até nós. Eis que a Igreja é justificada se as necessárias adaptações às condições históricas e sociais dos tempos passados levaram às vezes a contradizer o próprio Cristo. Deveria então concluir-se que o erro está na doutrina dele. Uma tal hipótese absurda seria meter-se contra as leis da vida se jogássemos fora em bloco uma tão preciosa série de valores espirituais que tanto custou para que fossem erguidos e que iriam, irremediavelmente, ser perdidos, pois nada teríamos para oferecer em lugar deles. 17. Finalidades da vida. Os dois métodos de viver, em função do presente ou em função do futuro. A lógica da loucura da cruz. O evoluído sente a presença da lei. Quem vence no mundo com força, perde, e quem paga a justiça divina, vence, porque evolui. A função evolutiva da dor, trabalho de purificação e o instrumento de salvação. A técnica da redenção. Iniciamos o capítulo precedente expondo, com respeito ao princípio evangélico da não resistência, dúvidas que ainda não tínhamos dissipado. Em tais casos não existe senão um meio, o de compreender como funciona o fenômeno. Uma primeira observação: sem tal matéria o Evangelho pode parecer um absurdo perante as leis biológicas do planeta vigentes para o homem. Não se pode negar a verdade daquele espírito de redenção de que esse Evangelho está perpassado, que assim se afirma como princípio basilar de evolução. Trata-se de purificação de tudo o que está embaixo, de natureza inferior, ascendendo do as ao S. Isto é um dinamismo sadio, construtivo, vital. Eis que não se pode negar o valor biológico do Evangelho, porque a doutrina da redenção o coloca em posição central, na vida, em pleno acordo com a lei do seu desenvolvimento. Mas isto não basta para sanar aquelas dúvidas. À primeira vista, não conseguíamos compreender por que o Evangelho quis fazer do homem um derrotado, um vencido, em vez de um vitorioso, um vencedor, dado que, perante as leis de nosso mundo, isto é absurdo, antivital. Eis que devemos explicar a lógica deste modo tão estranho de elevar a virtude o que para a vida é um grave defeito que, de fato, ela pune com duras sanções. Mas porque Cristo nos quer derrotados em vez de vencedores? Tenciona ele ir contra a vida? Seria, assim, a sua mensagem uma mensagem negativa, de morte. E se ele quer andar em direção à vida, por que então nos propõe a cruz? Como eliminar tais contradições? Procuremos compreender. A vida pode ser entendida de duas maneiras e ser assim dirigida para duas diversas finalidades. Ou vivemos para realizar-nos imediatamente na terra tais quais somos, conforme nossos próprios instintos, ou então para alcançar amanhã, através do superamento desses instintos, um outro tipo de vida, num plano evolutivo mais alto. O primeiro caso é o do evoluído que na sua ignorância não vê outra coisa senão os limites do qual não pensa sair, nele se debatendo à procura de felicidade. O segundo caso é o do evoluído que entrevê, para além aos confins do as, o S, do qual procura aproximar-se, lutando e sofrendo para alcançar nele uma verdadeira felicidade. Todos igualmente a procuram, mas em planos e modos diversos. Mas, por ser a meta de todo o caminho evolutivo, ela está longe em ambos os casos. A realidade presente não a pode conter porque esta é feita de as onde só há lugar para a infelicidade. Em ambos os casos prevalece a dor. Com efeito, quanto ao evoluído, o que ele recolhe é desilusão e insatisfação, e quanto ao evoluído, seu programa de vida não pode ser senão renúncia e esforço de conquista, ou seja,
Exatamente o programa da cruz, realizado por Cristo. Em ambos os casos é natural e insuprimível a presença da dor, porque a posição atual e consequência do emborcamento do S no as. Pois bem, tratando-se de dois modos de viver que estão nos antípodas, um do outro, porque próprios de dois opostos, o as e o esse, é lógico que o segundo pareça absurdo para quem segue o primeiro. E parece-lhe tal porque, como involuído fechado no as, não construiu ainda os olhos necessários para ver aquilo que o evoluído vê, estando no S pelo fato de este ver, que para ele resulte lógico que para o outro, que não vê, resulta absurdo. Assim se explica como a doutrina do Evangelho encarada por quem pertence a este mundo parece um absurdo. Pois, quem está evolutivamente embaixo não sabe ainda conceber a presença do S e o valor do esforço para chegar até lá. Este detesta as vias do superamento, enquanto o evoluído deseja percorrê-las. Com efeito, nuas são as próprias leis evoluídas de tipo animal, ali vigentes, que amarram o ser, fechando-lhe os caminhos de superamento que são bem mais estreitos quando se está embaixo e que tanto mais se abrem à medida que se sobe de nível evolutivo. A grande diferença entre o modo de viver do mundo e o tão diverso proposto por Cristo está no fato de que o primeiro é de tipo as e o segundo de tipo S, mesmo porque o S está longe e se trata, logicamente, de uma tentativa para avizinharmos-nos da realização deste novo modo de viver. Entre os dois métodos existe a mesma oposição que distingue o positivo do negativo. Pela própria oposição desses dois métodos, é fácil imaginar que contraste pode nascer quando eles se defrontam, isto é, quando alguém se propõe a viver o Evangelho neste mundo. Isto redunda então numa verdadeira loucura. Mas agora que desvendamos este mistério, bem podemos compreender como por parte de uma mente, logicamente desperta, possa a loucura da cruz ser encarada como sublime sabedoria. É evidente que o homem do mundo não pode compreender esta estranha psicologia que aponta para realizações longínquas. Entretanto, se é verdade que a vida evolui, estas outras metas a alcançar representam um fato positivo, como tal é a necessidade da dolorosa fadiga da evolução para chegar até elas. É, pois, bem lógico que tudo isto venha a ser levado em conta, logo que se alcance um estado de consciência que nos permita compreender. Trata-se, aqui, então, de desenvolvimento mental, sendo que só para quem o alcançou é compreensível a filosofia da cruz. Assim, para quem compreende isso, resulta evidente a diferença de amplitude visual entre os dois pontos de vista, sendo o primeiro dirigido a pequenos escopos imediatos, e o segundo visando metas de vastidão cósmica, podendo-se disto inferir quão alto grau de consciência seja necessário para que se possa optar pelo modo de viver proposto por Cristo. Como é, então, que vê o mundo evoluído que alcançou este estado de consciência a ponto de ser capaz de compreender e viver o Evangelho? Exatamente por esta sua aproximação evolutiva do S que se tornou o principal objetivo da sua vida, começa a sentir a presença viva da lei que vigora nele e em tudo que o circunda. Esta sensação se faz nele sempre mais forte e evidente à medida que evolve. Isto é natural consequência do avanço de posição biológica que o evoluído vai cada vez mais realizando, mudando para e passo o modo com que ele concebe a vida. É natural que a mesma seja sentida e vivida de modo diverso, pois é vista agora de outros pontos de referência. Quem sente a lei vê aspectos da vida ignorados por quem não a sente. Vê-se então que, quanto mais se sobe nos planos mais avançados em direção ao S, tanto mais o mundo é dirigido por outras leis que não coincidem com as vigentes no plano biológico humano. À medida em que construímos os olhos que nos permitam enxergar as profundezas do fenômeno, mais claramente perceberemos que quanto mais evolvemos, tanto mais a existência se nos revela dirigida por leis amigas e justas, e não mais pelos caminhos da rivalidade e da força que imperam em nosso mundo. Cada plano biológico tem as suas leis.
Para o evoluído não mais vigoram as leis da força, mas as da justiça. Por isso o Evangelho torna-se para este realizável. Com a evolução o homem se civiliza e a sociedade passa do estado caótico ao estado orgânico. Então a virtude da força útil naquele primeiro estado é encarada agora como anarquia e a vida substitui pela virtude evangélica da justiça conforme a lei. Muda, assim, toda a técnica da luta pela sobrevivência, confiada a novas forças que atuam com outros métodos. O evoluído, portanto, adquire consciência da presença de tais leis amigas e justas e, agindo de acordo com elas, alcança bem outros resultados. Por isso, sua vida não se estriba mais, como no As, pelo princípio da imposição, mas, como no S, pelo princípio da justiça. Acima nos havíamos perguntado o motivo pelo qual o Evangelho parecia querer nos colocar numa posição absolutamente antivital de fracassados que se entregam, em lugar de triunfadores que vencem. Agora podemos responder. O Evangelho faz isto porque nos coloca perante posições da lei mais avançadas em relação às próprias do homem primitivo. Nesta nova fase a lei é feita de justiça, perante a qual se verifica o contrário daquilo que se verificava antes perante a força. Se no regime de injustiça os assaltantes vencem e os assaltados e derrotados perdem, num regime de justiça os assaltantes vencedores contraem um débito a pagar, enquanto os derrotados sabem que estão pagando suas dívidas. Num regime de justiça o jogo do vencedor e do vencido se inverte. Deste novo ângulo o primeiro é um criminoso a castigar e o segundo uma vítima que se sacrifica. Então, como é natural porque se passa do As ao S, se invertem as posições e quem vence perde e quem perde vence. Enquanto se está no reino da força vencem os fortes e perdem os débeis, mas quando se entra no reino da justiça perdem os prepotentes e vencem os justos. Desse modo, quando o indivíduo julga ter vencido por se ter imposto e ter satisfeito seus instintos, ele perdeu com isso, porque em vez de progredir retrocedeu. E quando este fica desiludido e acredita ter perdido porque não conseguiu impor-se e satisfazer os seus instintos, na realidade ele venceu porque progrediu na evolução afastando-se do seu velho modo de viver. Eis em que se baseia o princípio da redenção racionalmente enquadrado no máximo fenômeno da existência, que é a evolução. Redenção significa pagamento à justiça da lei por meio da dor aqui reservada à função purificadora dos nossos contínuos erros, dos quais é necessário libertar-nos para ascender. Eis porque estão ligadas entre si as ideias de Cristo, redenção e dor. Eis que Cristo se fez crucificar para mostrar-nos o caminho da redenção. Não se trata de uma irracional exaltação da dor, mas de uma real função evolutiva e, porque evolutiva, fundamental para a vida e seu desenvolvimento. Podes chegar a tal conclusão só depois de ter compreendido toda a estrutura e a técnica funcional do fenômeno da vida. A posição do ser no S é de felicidade. Então é natural que a sua posição nos antípodes do As seja de dor. E é natural também que para poder retornar ao estado de positividade, felicidade, do S, seja necessário reabsorver toda a negatividade, dor, do As, através do trabalho da evolução. Chega-se assim ao conceito de dor como instrumento de redenção, isto é, de um mal que pode ser utilizado como meio de salvação. Tudo isto conforme a lógica da evolução. Trata-se de uma dor consciente, purificadora, o que está bem longe da aberrante procura medieval da dor pela dor, reduzida a sadismo ou masoquismo improdutivos, o que é perversão e não redenção. É doentia a ideia de querer fazer de todos uns pecadores que, porque tais por nascimento, estariam condenados à penitência, quando o objetivo da vida não é expiar mas subir. Assim sendo, o expiar não é mais admitido em sentido negativo, mas só no sentido positivo da ascensão. O nosso não é, pois, o conceito de uma dor que embrutece, mas de uma dor que eleva e que é, por isso, sadia, dinâmica, criadora.
E é este o conceito que Cristo nos proporciona, enquanto conjuga a ideia da cruz com a da ressurreição. E neste sentido que Cristo é mestre de redenção, embora por meio da dor. Cristo nos mostra o cruz e aceita a morte, mas para ir em direção a uma vida mais alta e mais plena. A dor para Cristo é um meio para chegar à felicidade. Toda a evolução é esforço de ascensão, é trabalho de purificação e, por isso, é feita fundamentalmente de dor, sem a qual ela não se realizaria. Mesmo quando o Cristo se coloca contra o mundo, isto ele faz com um fim de superação. E a redenção é feita de ascensão, purificação, maturação, superação, exatamente porque ela é um fenômeno evolutivo. Para encerrar o assunto, não podemos deixar de observar o que se realiza percorrendo este caminho. Poderemos ver como funciona a técnica da redenção. Tudo avança por graus. No final de cada fase, de cada esforço de superação é alcançado um estágio mais avançado de iluminação. Ele é dado pelo progressivo evolver que nos avizinha do S só depois de ter percorrido um dado trajeto, compreende-se o que se conquistou, e quando, então, se abandona aquela zona de negatividade, em que não se enxerga, para ingressar numa zona de positividade, na qual tudo é percebido com clareza. Isto se verifica com cada setor de nossa personalidade ou com o campo de forças que a constitui. A redenção não é instantânea, súbita, global, genérica e indiscriminada, mas gradual, parcial, específica e analítica. Este é o seu método. Antes de mais nada, a lei não nos faz teorias, nem se perde em dissertações para explicar-nos a sua técnica operativa. Ela se exprime com fatos e nos corrige bloqueando-nos e golpeando-nos no ponto fraco. Ela se faz compreender fazendo-nos sofrer, isto é, fechando-nos as portas à livre expansão das qualidades inferiores e simultaneamente abrindo-nos as portas de explicação das qualidades superiores. Sufocação na parte baixa, expansão na parte alta. Para cada qualidade da sua personalidade o indivíduo é submetido a este processo de sublimação, o que significa um doloroso esforço de superação, constituído por uma destruição embaixo e por uma reconstrução em cima. Cada uma destas qualidades da personalidade é constituída por um feixe de forças movidas segundo uma sua dada trajetória. O esforço da evolução consiste em corrigir esta trajetória, imprimindo-lhe uma outra direção, mais consoante com os princípios do sistema, e que mais se distancia dos princípios do AS. Tal correção se realiza qualidade por qualidade e respectivas trajetórias, até que elas tenham sido todas corrigidas, isto é, transformadas do seu tipo originário de S ao de S, resolutivo de evolução. Com que técnica se realiza tal correção? Ela é automática e fatal. O bem e o mal que se abatem em cima de nós dependem da estrutura de nossa personalidade, isto é, do tipo de forças que ela contém e daquelas que por conseguinte no seu ambiente ela coloca em movimento, determinando assim a atmosfera em que vivemos. Eis que a primeira causa de tudo quanto acontece conosco está dentro de nós. Desse modo, se o indivíduo for constituído de forças negativas, a sua ação será em qualquer parte destrutiva e seja onde for que lhe toque, mesmo na coisa mais preciosa, que para ele se transformará em dano. E se estiver constituído de forças positivas a sua ação será de todo construtiva e seja qual for a coisa que lhe toque, mesmo a mais danosa, tudo tenderá a sarar tornando-se útil. Eis como tudo isto acontece. Uma personalidade é um feixe de forças lançado numa dada direção. Temos assim um impulso dirigido conforme uma trajetória já assinalada, segundo um caminho obrigatório que deverá atravessar campos de forças de tipo similar, porque por elas as forças da personalidade são atraídas por afinidade, e porque estas por sua vez encontram nesses campos elementos semelhantes a atrair. É assim que a mesma personalidade acaba por construir em redor de si um ambiente congenial à sua natureza, ou ao seu tipo, seja de bem,
seja de mal. Eis, pois, que a primeira raiz do mal ou do bem está dentro de nós, trazendo cada qual o seu destino dentro de si, em sua natureza. Assim sendo, pertencendo involuído à negatividade do as, é fatal que, com tal tipo de personalidade e campos de forças, atraia sobre si a dor incumbida pela providência da lei a cumprir a